Boa noite. Com muita alegria, dentro de instantes, vamos realizar o culto do Paraíso Terrestre de 2021 da Igreja Mundial do Messias Brasil, Igreja Copacabana. Ressaltamos que o presente culto contará com a presença limitada de participantes, respeitando todas as regras de distanciamento social. Boa noite a todos. Em nome do Messias, que é Una Meixo Sama, oficiaremos neste momento o culto do Paraíso Terrestre 2021 da Igreja Mundial do Messias Brasil, Igreja Copacabana. Solicitamos a todos que se levantem, por favor. Entrada 2 oficiantes. Oração do culto do Paraíso Terrestre. Favor apenas acompanharem em estado de oração. Representando vosso humilde servidor, reunimos-nos perante vós e oferecemos nossa mais sincera e humilde oração a vós. Vós, que sois o Senhor de toda a criação, o Deus único e nosso Pai nos céus. Vós, que viveis e respirais nesse exato momento no paraíso, que brilha gloriosamente no centro de cada um de nós. Ó Deus, quão auspicioso é o dia 15 de junho deste ano, marcar o 90º aniversário da data em que Meixo Sama escalou o Monte Nocogiri e recebeu a divina revelação da transição da noite para o dia. Ó Deus, reconhecemos que o poder que consumou essa grandiosa transição é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, trazendo perdão aos pecados de toda a humanidade, cometidos no passado, presente e futuro, através do sangue expiatório de Jesus. 67 anos atrás, em 1954, Meixo Sama escolheu esta data no mês de junho e realizou a cerimônia provisória de comemoração do nascimento do Messias,
transmitindo a todos nós o seu júbilo de ter nascido de novo como Filho de Deus ou Messias, e evidenciou para nós a divina vontade da criação. Ó Deus, permite-nos humildemente expressar nossa gratidão a vós, por nos ter despertado para a verdadeira vida. Permite-nos, ó Deus, realizar o culto do paraíso terrestre aqui hoje, para corresponder, mesmo que só uma fração, à vossa divina graça e compaixão. Permite-nos, ó Deus, reconhecer que vosso sopro da vida, o sopro que ressuscitou Jesus e nos ama, existe dentro de nós. Permite-nos, ó Deus, regressar ao paraíso interior, junto a tudo e a todos, e estabelecer o paraíso terrestre dentro de cada um de nós. Permite-nos, ó Deus, expressar o júbilo de servir através da nossa expiração e inspiração, na vossa verdadeira obra de salvação, jamais vista na história humana, ao maior número possível de nossos irmãos e irmãs. A obra de salvação que faz toda a criação reviver, e com isso transforma toda a humanidade em vossos filhos. A obra que Meixo Sama e Jesus realizam juntos agora de mãos dadas. Dessa maneira, ó Deus, permite-nos devolver toda a glória, autoridade e graça a vós, a quem o nome Messias é único. Nomes divinos. Sushinaru Arera no Kami Maori Tamae Saki Hae Tamae Sushinaru Arera no Kami Maori Tamae Saki Hae Tamae Meshia no Mikami Maori Tamae Saki Hae Tamae Meshia no Mikami Maori Tamae Saki Hae Tamae. Kanagara Kamachi Hae Mase Kanagara Kamachi Hae Mase. Palavras de oração e oração do Senhor. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo com o seu Filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Una Meixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe
cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque a autoridade, a glória e as bênçãos são eternamente do Senhor, a quem é o nome do Messias. Amém. Reverência a Meixo Sama. Muito obrigado. Salmos de Meixo Sama. Favor apenas acompanharem em estado de oração. A doença purifica o corpo e o espírito. Ela os limpa, ó Deus. Não há bênção maior que a doença. A todos eu digo, não temam a doença. Ela é uma bênção de Deus, que purifica os pecados e impurezas acumuladas ao longo de muitos anos. Estou radiante de alegria. Estou limpando essa terra impura e construindo o paraíso. Desventurados são aqueles que se lamentam da doença, pois na realidade ela é algo com que devemos nos alegrar. Ó Deus, desventurados são aqueles aprisionados nas questões materiais, visíveis, e que se esqueceram da alma que é invisível. Leitura das Sagradas Palavras. Agradeça a doença. Anteriormente eu disse, a doença é a mais maravilhosa bênção de Deus. Acredito que hoje os leitores já tenham entendido bem esse ponto. Na sociedade, expressões como lutar contra a doença ou enfrentar uma doença são usadas com a percepção de que para se curar uma doença é necessário lutar contra ela e derrotá-la. Essa percepção, obviamente, é completamente errônea. Eu penso comigo mesmo, como será que a percepção de lutar contra a doença ou enfrentar uma doença afeta uma enfermidade? Devo ressaltar também que a palavra doença é considerada um sinônimo de sofrimento. Lutar contra a doença é lutar contra o sofrimento, é expressar hostilidade contra o sofrimento. Em outras palavras, um inimigo invadiu e ocupou o seu território, e o indivíduo está tentando reconquistá-lo e expulsar esse inimigo. Quando se consegue expulsar a doença, quando não se consegue expulsar a doença como se gostaria, é então natural que, além do sofrimento causado pela doença em si, sentimentos de angústia e impaciência apareçam. Consequentemente, o indivíduo sofre não só por causa da doença, mas, além disso, tem o sofrimento adicional de querer se livrar desses sentimentos negativos, que por si só também são sofrimentos. A minha teoria, por sua vez, é completamente diferente. A doença, em minha opinião, é uma bênção de Deus. A doença é um processo de purificação pela qual as toxinas do corpo são reduzidas ou eliminadas. Ao tomar conhecimento disso, um sentimento de gratidão deverá brotar em seu interior. Quanto a mim, às vezes até desejo que minha doença seja mais severa. Além disso, aguardo ansiosamente a hora em que me recuperarei da doença, sabendo que posso esperar um estado de saúde melhor, uma vez que as toxinas do meu corpo terão sido reduzidas através dela. Assim como cada uma dessas duas interpretações sobre a doença nos afeta, nos afeta mentalmente. Por um lado, a noção de lutar contra a doença cria o medo da doença, além da agonia proveniente da ansiedade e da impaciência com ela. Por outro lado, considerar a doença como uma bênção dos céus produz gratidão, esperança e satisfação. Dessa forma, avança-se um passo no domínio da vida feliz. Imagine o seguinte: o que o leitor acha
que aconteceria se todo o povo japonês viesse a aceitar a verdade sobre a doença? A resposta é óbvia. Uma vez percebendo que aquilo que foi a maior causa de sua ansiedade é, na realidade, algo completamente oposto, o povo japonês poderá viver sua vida cotidiana com total paz de espírito. Não somente sua eficiência no trabalho aumentará, como também o brilho da sociedade será extraordinário. Dessa forma, tenho certeza de que o Japão se tornará a ilha paradisíaca do século XX. Sagradas palavras de Meishu Sama, publicadas no livro Medicina do Amanhã, volume 2 e 5, em outubro de 1943, trechos. Receberemos Jorei.
Hérmeno do Jorei. Retirada 2 oficiantes. Leitura da saudação do presidente da Igreja Mundial do Messias Brasil, Reverendo Yoshiro Nagai. Pedir licença, a ministra Cris vai ler a palestra, tá? E depois eu vou dar umas palavrinhas. Culto do Paraíso Terrestre, junho de 2021. Saudação do presidente da Igreja Mundial do Brasil, Reverendo Yoshiro Nagai. Boa noite a todos. Primeiramente, em nome do Messias, que é uno a Meixo Sama, felicito a todos pelo culto do Paraíso Terrestre. Parabéns. O culto do Paraíso Terrestre é de grande significado para nós, pois foi quando Meixo Sama recebeu a revelação da transição da noite para o dia, em 15 de junho de 1931. Até pouco tempo, o entendimento que tínhamos sobre a transição da noite para o dia era de que na era do dia, com o aumento do elemento fogo, a luz se intensificaria e não seria mais possível encobrir erros e falsidades, e a verdade viria à tona rapidamente. Sobre a transição da noite para o dia, Kyosho Sama nos orienta que a transição representa o perdão e a graça divinos, e que ela foi concluída. Já estamos na era do dia, onde a luz de Deus brilha intensamente. Só precisamos perceber que o sol espiritual já nasceu em nosso interior e não vivemos mais no mundo das trevas. Através de Meixo Sama, ficamos sabendo que recebemos essa grande graça de Deus. E também recebemos o nome Messias, com o qual estamos servindo na obra que torna todas as coisas novas. Kyosho Sama também orientou que na era da noite era comum acharmos que a consciência humana é nossa e não de Deus, e que foi grande o pecado que cometemos, e que essa consciência é o nosso eu, cuja característica é um forte apego a nós mesmos, o que nos faz desejar sermos superior ao outro. Dessa forma, para acabarmos com a era da noite, basta devolvermos esse nosso eu a Deus. Em outras palavras, precisamos devolver nossa consciência, pensamentos e sentimentos, sejam eles em momentos de alegria ou de tristeza. Sendo assim, o passo mais importante a se fazer é arrepender-se, pois ainda que tenhamos sido perdoados, precisamos nos voltar para Deus e tomar a iniciativa de reconhecer que cometemos esse pecado, pedir o seu perdão e nos arrepender. Em seguida, aceitar que o Messias, impregnado da luz de Deus, existe dentro de cada um de nós e de todas as coisas existentes no universo, e retornar ao paraíso para receber o perdão de Deus. Este passo só depende da vontade de cada um. É uma decisão a ser tomada por si próprio. Se assim o fizermos, estaremos colocando Deus no centro, reconhecendo que a Ele tudo pertence, e assim poderemos nascer de novo como seus filhos. Uma vez que reconhecemos que todas as coisas existentes no universo, inclusive a nossa consciência, pensamentos e sentimentos, pertencem ao Deus único, absoluto
e insubstituível. Basta devolver a Ele, materializando a nossa gratidão em sua glória. Ao procedermos dessa forma, as nossas ações do dia a dia serão diferentes, pois Deus acolhe tudo o que lhe entregamos e os transforma em coisas totalmente novas, e assim estaremos condizentes com a era do dia. Desde que a Igreja Mundial do Messias foi instituída em 2018 no Brasil, a expressão paraíso terrestre ganhou um novo significado, e o paraíso que tanto almejamos está bem mais próximo de nós. A cada ano, a cada orientação de Kiyosho-sama e de Masaaki Sama, o nosso entendimento sobre o paraíso ganhou um novo olhar, e sinto que se tornou mais simples de concretizá-lo. Isso porque já estamos cientes de que o paraíso se encontra dentro de cada um de nós, e que basta aceitar esse fato e projetá-lo nas atividades cotidianas. E, ao mesmo tempo, entregar ao Senhor Deus os pensamentos e sentimentos que surgirem nas mais diversas situações, entendendo que isso está ligado à salvação dos nossos antepassados e de toda a humanidade. É, portanto, uma ação mais efetiva para se projetar o paraíso na Terra. Relacionado a isso, citarei um trecho das palavras de Kiyosho-sama, da série Recebendo a Vontade de Meishu-sama, que diz: o paraíso existe no centro do meu coração. Essa é uma caligrafia escrita por Meishu-sama. Ele nos disse que o paraíso existe dentro do seu coração. Todos não acham isso estranho? Por um lado, Meishu-sama disse que construiria o paraíso, mas por outro lado, ele disse que o paraíso já existe dentro dele. Qual é o sentido que devemos dar a essa aparente contradição? O que Meishu-sama queria nos transmitir é que, embora digamos construção do paraíso terrestre, isso significa que Deus tornou possível que alcancemos o que é denominado paraíso terrestre dentro de cada um de nós. O céu e a terra se tornarem um só e conviver com Deus. Não teria isso sido o que Meishu-sama alcançou dentro de si? Eis o que significa nascer de novo. E na mesma série, Masaaki Sama diz: se alcançarmos o crescimento como pessoas que conseguem verdadeiramente atender à vontade do Supremo Deus que está no paraíso, esse mundo maravilhoso, projetar-se-á na Terra, seguindo a lei de precedência do Espírito sobre a matéria. E o mundo material tornar-se-á o mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito, em um instante. Dessa maneira, o paraíso terrestre será materializado. Em outro trecho, Masaaki Sama continua: por um lado, foi-nos dito que a felicidade já existe dentro de nós. Por outro lado, nossa vida é um calvário. Mas se nós já somos habitantes do paraíso, o que precisamos fazer é oferecer todo o calvário da nossa vida a Deus e nos tornarmos unos ao paraíso. Se todos vocês conseguirem fazer isso, Deus lhe dirá: eu recebi. Agora vou transformá-los em algo verdadeiramente maravilhoso. Com isso, Deus conseguirá reconstruir essa terra como um mundo que é verdadeiramente maravilhoso, como um paraíso terrestre. Estas foram as palavras de Kiyosho-sama e Masaaki Sama. Elas me fizeram sentir que a construção do paraíso terrestre é a construção dos pensamentos e sentimentos de cada um de nós, condizentes com a segunda etapa da criação, que está sendo desenvolvida agora pelo Senhor Deus, ou seja, o nascer de novo, como verdadeiros filhos de Deus. Em outras palavras, é a construção de um mundo totalmente novo, onde iremos conviver com Deus. Em 1935, Meishu-sama nos orientou o seguinte:
o mundo da grande luz divina será estabelecido e o mundo inteiro será unificado. O mundo já está caminhando firmemente para essa direção. Quando essa obra for concluída, todos os aspectos da vida tornar-se-ão realmente incríveis. Esse mundo ao qual me refiro será estabelecido independentemente de todos trabalharem arduamente ou não. Todavia, se não trabalharem arduamente, ficarão para trás. Lembrem-se, há muitos substitutos seus. Meixo Sama também afirmou o seguinte: o mundo da grande luz divina, que toda a humanidade tem almejado, ele virá conforme o esperado. Ele aparecerá conforme o esperado. Todas as religiões unificar-se-ão. O ser humano retornará à sua verdadeira natureza. A verdade será feita, o bem florescerá e o mal perecerá. As 3 calamidades maiores, o vento, a água e fogo, e as 3 calamidades moderadas, fome, doença e guerra, e as 3 calamidades menores, doença, pobreza e conflito, virá o mundo absolutamente livre de todas essas calamidades. O mundo se unirá como uma grande família e com isso estabelecerá pela primeira vez a paz eterna. Nós vamos experimentar esse júbilo e felicidade como nunca tivemos antes. Essas sagradas palavras de Meixo Sama são maravilhosas, não acha? Gostaria de destacar o seguinte trecho: quando essa obra for concluída, todos os aspectos da vida tornar-se-ão realmente incríveis. Esse mundo ao qual me refiro será estabelecido independentemente de todos trabalharem arduamente ou não. Todavia, se não trabalharem arduamente, ficarão para trás. Lembre-se, há muitos substitutos seus. Esse trecho me levou a desejar que o mundo da grande luz divina, isto é, o paraíso, seja estabelecido quanto antes e que o céu e a terra se tornem um. Ao mesmo tempo, sinto que Meixo Sama nos adverte e incentiva, fazendo a seguinte observação: trabalhem com afinco para não ficarem para trás, pois poderão ser substituídos. Acho que essa é uma questão relevante e que precisa ser levada muito a sério. Outro sim, isso me leva a pensar que precisamos nos apressar em levar o quanto antes as boas novas ao maior número de pessoas. Não podemos dormir no ponto, não é mesmo? Gostaria de citar um trecho das palavras de Kyosho Sama, de 2018. Em características peculiares da salvação pela nossa religião, Meixo Sama nos ensina o seguinte: cada ser humano tem que se tornar um habitante do paraíso. Não, melhor dizendo, chegou a hora de cada ser humano se tornar um habitante do paraíso. Aqui eu sinto que Kyosho Sama nos deixou claro que para aquele que ainda não reconheceu que o paraíso existe dentro de si, o momento é agora, não dá mais para adiar. Em outro trecho, Kyosho Sama faz as seguintes indagações: paraíso significa o mundo de Deus, correto? O mundo de Deus é o paraíso, não é? Agora, será que existe algum lugar, seja no mundo espiritual ou no mundo material, que faz parte do mundo de Deus? Nesse trecho, Kyosho Sama iguala o paraíso com o mundo de Deus e coloca que não existe nenhum lugar que não pertença ao mundo de Deus, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Eu entendo que estamos vivendo no paraíso, pois estamos com Deus, sendo utilizados por Ele e contribuindo para a sua obra nessa segunda etapa de criação. No entanto, existem muitas pessoas que vivem indiferentes e alheias a Deus. É por esse motivo que precisamos trazer essas pessoas para junto dele, não é mesmo? Dessa forma, desejo que juntos aceitemos que estamos no paraíso
que vivamos no mundo de Deus, no mundo da grande luz divina. E com essa consciência, que sejamos utilizados para que a vontade do Senhor Deus se concretize dentro de cada um de nós e seja projetado em todas as nossas ações e atividades. Louvando Deus, nosso Pai, devolvo a Ele toda a glória e mais uma vez felicito a todos pelo culto do paraíso. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Cris, né, que leu essa longa, mas maravilhosa palestra, né, do reverendo, nosso presidente, né, reverendo Yoshiro Nagai. Assim, muito importante, né, o reverendo fala aqui na palestra que o paraíso está dentro de nós. Como está dentro de nós? Nós estarmos no paraíso através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, que sejam paradisíacos. Se cada um de nós tivermos pensamentos e sentimentos, né, no paraíso, o paraíso vai ser estabelecido na Terra. Porque todos que a gente encontrar, nós vamos trazer para esse paraíso. Então, assim, é muito importante essa visão que nos dá, né, Kyoshi-sama, nessa nova etapa da nossa fé, né, que é uma fé paradisíaca. Eu, há 44 anos, né, estou nessa fé e sempre assim, com o sonho de construir o paraíso na Terra. E agora, Kyoshi-sama traz, né, que o paraíso está dentro de mim. Então só depende de mim, de viver no modo paradisíaco. Aí eu vou construir o paraíso. Então, assim, muito importante estudar essa palestra, né, do reverendo Nagai, do nosso presidente, né, e estudar Kyoshi-sama. Mês que vem, talvez, né, é provável que nós tenhamos o ingresso na fé, viu? E dia 26, então, né, eu vou ter, uma quinta-feira, às 11 horas, eu vou ter um encontro com aqueles que quiserem, né, participar dessa nova etapa da fé. É uma nova etapa. Não somos nós que vamos trazer ninguém. São as pessoas que quiserem vir participar dessa fé leve, maravilhosa, em que a gente tem o paraíso dentro da gente. Essas pessoas é que vão vir, né? É que vão nos procurar e que vão realmente levar para outras pessoas, né, essas palavras de Kyoshi-sama, de Meshu-sama, que Kyoshi-sama, ele fala tudo aquilo que Meshu-sama quer nos dizer nesse momento, né? E esse momento, como a gente viu ali, principalmente, tanto nas Sagradas Palavras quanto no Salmo, né, é o momento que a gente não tem que temer a doença, né? A gente tem que agradecer a doença, porque quando a gente agradece, a gente sobe ao paraíso. Gratidão nos eleva. E o medo, né, a insatisfação, o temor nos aprisiona. Então, para a gente estar liberto, a gente precisa realmente não temer a doença, e sim agradecer a ela. E assim, né, como eu falei, através das palavras do reverendo, né, sobre o paraíso que está dentro de nós, então nós aqui nessa camisa, né, Deus respira dentro de nós. Quando a gente encontrar Deus respirando dentro da gente, a gente vai se encontrar no paraíso. Muito obrigada a todos. Em nome do Messias, que é Una Meshu-sama, encerramos o culto do Paraíso Terrestre de 2021 da Igreja Mundial do Messias Brasil, Igreja Copacabana. A todos os nossos mais sinceros agradecimentos.